Ele tinha tudo, menos um lugar para ir. Sentado naquele banco frio da estação de trem, cercado por malas caras que já não levavam a lugar nenhum, o milionário encarava o chão como quem perdeu mais do que dinheiro. Foi quando uma voz pequena quebrou o silêncio. Você também está perdido. Ele levantou o olhar. Não era um adulto, não era alguém pedindo ajuda. Era uma garotinha, simples, curiosa e estranhamente direta. Naquele instante, algo que o dinheiro nunca comprou começou a mudar. Fique até o final dessa história, porque esse encontro improvável vai revelar um segredo, curar uma ferida antiga e provar que, às vezes, quem parece perdido só está esperando a pergunta certa. O relógio da estação marcava quase meia-noite. O som distante de um trem passando ecoava como um lembrete constante de que tudo continuava seguindo em frente. Menos ele, sentado em um banco de metal frio, com o casaco pesado jogado sobre os ombros, o homem parecia apenas mais um viajante cansado. Mas quem observasse com atenção perceberia algo diferente. Não era o cansaço do corpo, era o esgotamento de quem já foi longe demais e voltou vazio. As malas ao seu redor eram novas, caras, organizadas, nenhuma etiqueta pendurada, nenhum destino escrito. Eram símbolos, não de viagens feitas, mas de caminhos adiados. Um homem que chegou ao topo. Sozinho. Ele não sempre fora assim. Durante anos, sua vida foi medida em números, contratos assinados, reuniões intermináveis e voos particulares. Era conhecido no mundo dos negócios como alguém implacável, frio, preciso, mas naquela estação ninguém o chamava pelo nome, e ele preferia assim. Ali, ele não precisava ser o CEO, o investidor, o homem que nunca errava. Era só alguém tentando entender quando foi que ganhar tudo começou a parecer igual a perder. O momento em que tudo desandou. A lembrança veio sem aviso. Um jantar que ele cancelou, uma ligação que não retornou, uma promessa adiada para a semana que vem. Até que não houve mais semanas. A casa ficou grande demais, o silêncio ensurdecedor. O sucesso seguiu crescendo, mas as pessoas foram ficando pelo caminho. As malas que não saíam do lugar. Ele olhou para as malas novamente. Cada uma parecia carregar um peso invisível. Uma representava a carreira, outra, as decisões difíceis, a terceira, os arrependimentos. Nenhuma levava ao que ele realmente precisava. Uma estação como espelho. A estação estava quase vazia. Poucas pessoas, poucas luzes. O tipo de lugar onde ninguém pergunta de onde você vem, nem para onde vai. Perfeito para quem não sabia responder nenhuma das duas coisas. A pergunta que ele não conseguia fazer, ele se perguntava em silêncio se ainda dava tempo. Tempo de voltar, tempo de pedir perdão, tempo de escolher diferente. Mas o problema nunca foi o tempo, foi a coragem. O prelúdio do encontro do outro lado da plataforma, uma silhueta pequena caminhava devagar. Ele não percebeu, ainda. Mas o destino já tinha decidido que aquela noite não terminaria em silêncio. E que, às vezes, a maior mudança começa, com a voz mais inesperada. Ele ouviu passos leves. Não eram apressados, nem inseguros. Eram passos pequenos, decididos, como quem não tinha medo daquele lugar enorme. Quando levantou o olhar, viu a menina. Ela devia ter uns 7, talvez 8 anos. Usava um casaco maior que o próprio corpo, mangas dobradas, tênis gastos. O cabelo estava preso de qualquer jeito, como se alguém tivesse arrumado às pressas. Ela parou a poucos metros dele, observou as malas, depois o rosto do homem. Sem curiosidade exagerada, sem receio, apenas atenção. A pergunta que não foi ensaiada. Você também está perdido? A frase saiu simples, direta, sem malícia. Ele piscou algumas vezes.
Não porque não tivesse ouvido, mas porque ninguém o fazia uma pergunta daquele tipo havia anos. Adultos perguntavam quanto, quando, como. Aquela menina perguntou onde, ou talvez por quê. Um homem desarmado, ele abriu a boca para responder. Nada saiu. Tentou sorrir, mas o sorriso ficou pela metade. Por que você acha isso? Conseguiu dizer. Ela deu de ombros. Porque todo mundo aqui está indo para algum lugar e você parece estar esperando alguma coisa. Ele sentiu o impacto. Não foi acusação, foi constatação. O banco frio, o coração cansado. Ele se afastou um pouco, oferecendo espaço. A menina sentou-se no banco. Os pés não alcançavam o chão. Ela balançava as pernas distraidamente. Meu trem atrasou, disse ela. O seu também? Ele olhou para o painel eletrônico. O horário piscava em vermelho. Acho que sim, respondeu. Ela sorriu. Uma conversa sem interesse. Ela não perguntou o nome dele. Não perguntou o que ele fazia. Não perguntou por que as malas eram tão caras. Falou sobre coisas pequenas. O frio da estação, o barulho dos trens, o medo que sentia quando lugares ficavam grandes demais. Ele ouviu, de verdade, algo que não fazia há muito tempo. Uma confusão que escapa. Às vezes eu acho que adultos fingem saber para onde vão. Ela disse, mas na verdade só têm vergonha de admitir que estão com medo. Ele engoliu em seco, porque era verdade. O passado começa a vazar sem perceber. Ele começou a falar, não sobre dinheiro, sobre escolhas, sobre noites vazias em hotéis caros, sobre aniversários esquecidos, sobre o silêncio que vinha depois do sucesso. A menina ouvia com atenção absoluta, como se aquilo fosse importante. A inocência que cura. Meu pai diz que quando a gente se perde, ela começou, é porque saiu muito rápido sem olhar para trás. Ele fechou os olhos. Por um segundo. O mundo interrompe, um alto-falante anunciou algo. Um trem chegando. Ela se levantou de um salto. É o meu! Ela sorriu de novo, mas antes de ir, olhou para ele. Você ainda pode escolher. E saiu correndo. O banco não estava mais frio, ele ficou ali. Sozinho outra vez, mas diferente. As malas continuavam ali. Mas pela primeira vez, pareciam leves. O apito do trem ecoou pela estação. As portas se fecharam. E ele não se moveu. Ficou sentado, observando os vagões desaparecerem no túnel escuro, como tantas oportunidades que já tinha deixado passar sem perceber. As palavras da menina ainda ecoavam. Você ainda pode escolher. Ele repetiu a frase em silêncio, como quem tenta entender um idioma esquecido. Uma noite que se recusa a acabar. O relógio avançava, mas o tempo parecia suspenso. A estação esvaziava aos poucos. Funcionários bocejavam. Luzes eram apagadas em setores distantes. E ele continuava ali, não porque não tinha para onde ir, mas porque pela primeira vez em anos não queria fugir. A decisão mais difícil. Ele poderia pegar o próximo trem, voltar para a cidade onde tudo era previsível, onde ninguém perguntava nada além do necessário, mas algo o prendia àquele banco, a sensação de que, se levantasse agora, perderia algo importante, algo que não aparecia em contratos. Um detalhe esquecido. Ele olhou novamente para o outro lado da plataforma, onde a menina tinha vindo. Havia uma mochila pequena, esquecida ao lado de um pilar, azul, com um chaveiro gasto. Ele se levantou pela primeira vez desde que ela partira. Pegou a mochila. Estava leve demais. O que não cabe em uma mochila dentro, havia poucas coisas. Um caderno com desenhos, lápis de cor quebrados, um bilhete dobrado. Ele abriu com cuidado. Se você encontrar isso, por favor, entregue no balcão de informações. Obrigada. Nada mais, nenhum nome, nenhum telefone. A responsabilidade que desperta ele caminhou até o balcão. A atendente parecia cansada. Uma menina esqueceu isso, ele disse. Ela sorriu,
aliviada. Ah, ela estava preocupada. Ela está sozinha? Ele perguntou. A mulher balançou a cabeça. Está com a avó. Estão indo visitar alguém. Ele sentiu algo apertar no peito. Uma visita que não estava nos planos. Visitar quem? Ele perguntou, quase sem perceber. A atendente respondeu com naturalidade. O pai dela está internado. O silêncio voltou a se instalar, mas agora tinha peso. Um passado que ecoa. Ele pensou em todas as vezes que alguém esteve doente e ele não foi. Todas as desculpas bem justificadas. Todas as ausências convenientes. Aquela menina estava indo ver o pai, mesmo atrasada, mesmo cansada. O próximo trem. O painel apitou novamente. Próxima partida. Outro destino. Ele segurou a mochila. Não sabia por quê, mas sabia que ainda não era hora de ir. Ele não pegou o trem. Pela primeira vez em muitos anos, decidiu não seguir o próximo horário disponível. Guardou a mochila da menina com cuidado, como se carregasse algo frágil demais para ser tratado com pressa, e saiu da plataforma. O ar frio da noite bateu em seu rosto quando atravessou a porta da estação. Ali fora, a cidade parecia outra, mais silenciosa, mais real. Um caminho sem destino definido. Ele caminhou sem pressa. Não chamou motorista. Não abriu aplicativos. Andou como alguém que precisava sentir o chão sob os pés. Cada passo parecia afastá-lo do homem que sempre corria e aproximá-lo de alguém que finalmente estava disposto a parar. A decisão que nasce no silêncio. O rosto da menina voltava à sua mente. O jeito simples de falar. A pergunta direta. A ausência total de interesse. Ela não precisava dele. E talvez por isso tivesse conseguido alcançá-lo. Ele pensou no que a atendente dissera. Está internado. Não sabia quem era aquele homem, mas sabia o que era estar ausente. Um desvio inesperado chamou um táxi. Quando o motorista perguntou o destino, ele hesitou. Hospital Central. Respondeu por fim. O motorista o observou pelo retrovisor. Horário difícil para visita. Eu sei, ele disse, mas é importante. Era a primeira vez em muito tempo que falava isso sem pensar em dinheiro. O corredor que ecoa o hospital estava quase vazio. Luzes frias. Passos ecoando. Ele segurava a mochila com força. No balcão, explicou a situação. Uma enfermeira ouviu com atenção. A menina voltou há pouco, ela disse. Está com a avó. Ele respirou aliviado. Uma mulher cansada, mas firme. A avó estava sentada em uma cadeira dura, segurando uma bolsa antiga. O rosto mostrava noites mal dormidas. Quando ele se aproximou, ela se levantou com cautela. A mochila, ele disse, estendendo. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Obrigada. Ela fica nervosa quando perde as coisas. Ele sorriu. Ela é especial. A mulher concordou em silêncio. Um encontro mais profundo, a menina apareceu no corredor. Quando o viu, abriu um sorriso sincero. Você voltou. Ele assentiu. Eu devia isso. Ela pegou a mochila. Você encontrou seu caminho? A pergunta o atingiu de novo. Ele pensou por um segundo. Ainda não, respondeu. Mas acho que comecei a procurar. Ela sorriu. Uma porta entreaberta. A avó apontou para um quarto. Ele está ali. O homem olhou para a porta. Não conhecia ninguém lá dentro, mas sentia que precisava entrar. Ele ficou alguns segundos diante da porta, não por medo do que encontraria lá dentro, mas por receio do que poderia sentir. Empurrou a porta devagar. O quarto era simples. Uma cama. Um monitor apitando baixo. O cheiro de antisséptico no ar. Nada ali lembrava luxo, mas tudo lembrava fragilidade. Um homem entre a vida e o silêncio.
O homem na cama parecia mais velho do que realmente era. Rosto pálido, olhos fechados, respiração pesada. Lucas, porque finalmente ele se lembrou de si mesmo como alguém comum, sentiu algo apertar no peito. Aquele homem poderia ser qualquer um, ou poderia ter sido ele, se tivesse continuado vivendo como vinha vivendo. O passado que volta sem pedir permissão. A imagem do próprio pai veio sem aviso, um hospital parecido, uma visita adiada, uma despedida que nunca aconteceu. Ele se aproximou da cama. Não sabia o que dizer. Então não disse nada. Sentar para ficar, puxou uma cadeira. Sentou, ficou, não olhou o relógio, não atendeu ligações. Ali, o tempo não era um recurso, era uma presença. A menina observa, do lado de fora. A menina espiava pela fresta da porta. Viu o homem elegante sentado ao lado do pai. Viu que ele não estava fingindo. Ela sorriu para a avó. Ele não está perdido, disse baixinho. Uma promessa sem palavras. Lucas segurou a mão do homem por um instante. Não como salvador, mas como alguém que entendia a importância de estar ali. Não havia heroísmo, havia humanidade. A noite avança. As horas passaram. Enfermeiros entraram e saíram. O monitor continuava seu ritmo constante. Lucas não se moveu, como se aquela cadeira fosse exatamente onde precisava estar há anos. Algo começa a mudar. Quando finalmente se levantou, sentiu algo diferente. Não estava mais vazio, não estava completo, mas estava presente. E isso era um começo. A manhã chegou sem alarde. A luz fraca atravessou as persianas do quarto do hospital, desenhando linhas suaves no chão. Lucas piscou algumas vezes, como se estivesse acordando de um lugar onde não dormia havia anos. Ele havia passado a noite ali, sentado, acordado, presente. Um café sem pressa. Uma enfermeira trouxe café. Lucas agradeceu. Era amargo, mas real. Enquanto bebia devagar, ouviu passos pequenos no corredor. A menina apareceu. Você não foi embora, ela disse, surpresa. Lucas sorriu. Não ainda. Ela se aproximou. Olhou para o pai, depois para Lucas. Ele ficou melhor quando você chegou. Lucas não respondeu, mas sentiu o peso da frase. A pergunta que vem de novo. Ela sentou-se no chão, encostada na parede. Você tem alguém esperando por você? Perguntou. Lucas pensou de verdade. Acho que não. Ela assentiu, como quem entende algo importante. Então você pode escolher. Um espelho inesperado. Aquela menina falava pouco, mas cada palavra acertava fundo. Ela não tinha idade para teorias sobre vida, mas tinha coragem para enxergar o óbvio. A voz da avó. A avó se aproximou. Ela tem esse jeito, disse, sorrindo cansada. Vê as pessoas por dentro. Lucas respondeu. Isso é raro. Ela assentiu. Hoje em dia, é. O despertar, o homem na cama se mexeu levemente. Os olhos se abriram por um segundo. Lucas se inclinou. Ele reagiu. Disse a enfermeira ao fundo. A menina sorriu grande. Um passado revelado. Mais tarde, a avó contou a história. O pai da menina havia perdido o emprego, depois a saúde. Nunca abandonou a filha. Só ficou frágil. Lucas ouviu em silêncio. Cada detalhe parecia costurar partes dele que estavam soltas. Uma verdade dita em voz baixa. Você lembra do seu pai? A menina perguntou do nada. Lucas respirou fundo. Lembro do que eu não fiz. Ela pensou um pouco. Então você sabe. Ele assentiu. Um compromisso invisível. Quando o dia avançou, Lucas sentiu algo diferente. Não era obrigação, era escolha. Ele não sabia ainda o que faria, mas sabia o que não faria mais. Não iria desaparecer. Lucas saiu do hospital no fim da tarde. O céu estava pesado, nublado, como se a cidade inteira estivesse em pausa. Ele parou na calçada. O celular vibrava no bolso.
Chamadas perdidas, mensagens acumuladas, um mundo antigo tentando puxá-lo de volta. Ele não respondeu. Ainda. Andar sem destino, mas com intenção, caminhou algumas quadras. Sentiu o corpo cansado, mas a mente clara. Algo nele havia mudado. Antes, qualquer decisão precisava ser eficiente, lucrativa, estratégica. Agora, precisava ser verdadeira. A ligação que ele atende. O telefone tocou de novo. Dessa vez, ele atendeu. Lucas, onde você está? Perguntou a voz do outro lado. Era o diretor financeiro. Resolvi não pegar o trem. Lucas respondeu. Silêncio. Tem uma reunião importante. Não sempre tem, Lucas disse. E desligou. Voltar sem prometer nada. Ele voltou ao hospital. Não levou flores. Não levou promessas. Levou presença. A menina estava desenhando. Você voltou, disse sem surpresa. Eu disse que ainda não fui, respondeu. Ela sorriu. A conversa difícil. Lucas pediu para falar com a assistente social. Não como doador, não como empresário, como alguém querendo entender. Ouviu sobre burocracias, listas de espera, dificuldades. Não interrompeu. Anotou mentalmente a pergunta certa. O que realmente faria diferença? Ele perguntou. A mulher pensou. Tempo. E alguém que não desapareça depois. Lucas assentiu. Uma promessa não dita. Ele não disse, eu vou resolver. Não disse, isso é fácil. Disse apenas, eu posso ficar. E aquilo foi suficiente. O mundo reage. No fim do dia, o pai da menina abriu os olhos por mais tempo. Apertou a mão da filha. Lucas estava ali. Viu tudo. Sentiu tudo. A vida antiga bate à porta. O celular vibrou novamente. Mensagem curta. Precisamos falar. É urgente. Lucas desligou o aparelho. Guardou e ficou. Lucas estava no corredor quando sentiu a presença antes mesmo de ouvir a voz. Era sempre assim. Algumas pessoas entram em um ambiente sem fazer barulho, mas carregam peso suficiente para mudar o ar ao redor. Então é aqui que você está. Ele se virou devagar. Reconheceu o homem imediatamente, alto, bem vestido, postura firme demais para aquele lugar simples. Era alguém do passado, do mundo que ele havia deixado do outro lado da estação. O confronto que ele evitou por anos. Você sumiu, disse o homem. Tem contratos esperando. Pessoas esperando. Lucas respirou fundo. Eu sei. Isso não é você. O homem insistiu. Você construiu tudo com disciplina, controle, foco. Lucas olhou para o quarto ao fundo, onde a menina desenhava em silêncio, onde um homem lutava para respirar. Talvez isso nunca tenha sido eu, respondeu. O preço da ausência. O homem riu incrédulo. Você sabe o que vai perder? Lucas assentiu. Sei. E pela primeira vez não sentiu medo. A criança que vê tudo a menina observava de longe. Não entendia as palavras, mas entendia os gestos. Quando Lucas se afastou do visitante, ela se aproximou. Ele queria que você fosse embora, disse. Queria. Lucas respondeu. E você vai? Ele se abaixou à altura dela. Não agora. Ela sorriu. Uma escolha que dói naquela noite, Lucas perdeu algo. Um negócio importante, uma oportunidade gigantesca. Mas ganhou algo que não cabia em planilhas. Dormiu pouco, mas dormiu em paz. O mundo não para. Mas ele sim. Os dias seguintes passaram devagar. Lucas criou rotina. Chegava cedo, saía tarde, conversava com médicos, escutava histórias. A menina passou a esperar por ele. Uma verdade finalmente dita. Certa tarde, ela perguntou. Você tinha medo de ficar sozinho? Lucas pensou. Tinha. E agora? Ele olhou ao redor. Agora não. Um novo centro. A vida de Lucas estava se reorganizando, não ao redor do dinheiro, mas das pessoas. E isso assustava mais do que qualquer risco financeiro.
Lucas estava no jardim pequeno do hospital quando a assistente social se aproximou. O sol do fim da tarde deixava tudo dourado demais para um lugar feito de despedidas. Precisamos conversar, ela disse com cuidado. Lucas assentiu, sentou-se no banco. Algo na expressão dela avisava que aquela conversa não seria simples, uma história maior que o quarto. A menina não deveria estar passando tanto tempo aqui. A avó está exausta. E o pai, a situação é instável. Lucas ouviu sem interromper. Já aprendera que as verdades difíceis não pedem pressa. Uma criança madura demais. Ela é muito consciente para a idade, continuou a assistente. Aprendeu cedo a observar os adultos porque precisou. Lucas fechou os olhos por um instante. Reconhecia aquilo. Era o tipo de maturidade que nasce da falta. A pergunta que ele não fez. Ela sabe que o pai pode não sair daqui? Lucas perguntou por fim. A assistente respirou fundo. Ela sabe mais do que deveria. O silêncio se estendeu. O peso da escolha. Lucas voltou para o quarto. A menina estava sentada ao lado do pai, lendo em voz baixa. Quando o viu, fechou o livro. Eles estavam falando de mim? Perguntou. Ele não mentiu. Um pouco. Ela assentiu. Adultos fazem isso quando estão com medo. Uma confusão inesperada. Eu não estou com medo, ela disse. Só não quero ficar sozinha. Lucas sentiu o impacto como um soco. Não havia pedido. Havia verdade. Um limite claro. Você não pode prometer coisas que não sabe se pode cumprir. Ele disse com cuidado. Ela olhou nos olhos dele. Eu não pedi promessa. Só companhia. O momento de virada. Lucas percebeu ali que a pergunta da estação não tinha sido casual. Ela reconheceu nele alguém que também não queria ficar só. Dois perdidos, se encontrando. Uma decisão que ainda não é dita naquela noite. Lucas ligou para alguém, cancelou reuniões, adiou viagens, reorganizou a vida, sem anunciar nada, sem explicar tudo. Lucas percebeu que havia cruzado uma linha invisível. Não foi quando cancelou reuniões, nem quando ignorou chamadas importantes. Foi quando acordou naquela manhã e não sentiu vontade de ir embora. Uma rotina que nasce sem aviso. Ele chegou cedo ao hospital. Comprou café na mesma máquina antiga do corredor. Sentou na mesma cadeira dura. Não porque era confortável, mas porque agora fazia sentido. A menina já o esperava. Você voltou de novo. Eu disse que ficaria. Ele respondeu. Ela sorriu como quem já sabia. O dia em que ele para de observar e começa a participar. Lucas começou a aprender nomes. Dos enfermeiros, dos médicos, das pessoas que passavam todos os dias por ali sem serem vistas. Ouviu histórias, viu lágrimas escondidas, presenciou pequenas vitórias. A vida real acontecia ali, e ele, finalmente, estava dentro dela. O estado que não muda, mas o tempo passa. O pai da menina permanecia estável, nem piorava, nem melhorava. Era uma espera difícil. A menina tentava ser forte, mas Lucas percebia os sinais. O silêncio mais longo, o olhar distante, o desenho repetido. Uma conversa que não pode ser adiada. Certa noite, sentaram no corredor. Você já perdeu alguém? Ela perguntou. Lucas respirou fundo. Perdi quando não estive presente. Ela pensou um pouco. Então você sabe ficar. Ele assentiu. A avó diz, o que não consegue mais esconder a avó se aproximou devagar. Ela se apegou a você. E eu não posso prometer que vou aguentar tudo sozinha. Lucas ouviu com respeito. Eu não quero ocupar um lugar que não é meu, mas também não quero desaparecer. A mulher segurou a mão dele. Então fique do jeito certo. O conflito interno final. Naquela noite, Lucas voltou ao hotel. Abriu o notebook.
Olhou contratos milionários, fechou tudo. Pela primeira vez entendeu que ficar também era uma escolha ativa e talvez a mais difícil de todas. A promessa que não é feita em voz alta. No dia seguinte, ele voltou, como sempre, sem anunciar futuro, sem garantias, mas inteiro. Lucas estava no corredor quando percebeu a mudança. Não foi um alarme, nem um grito. Foi o jeito como as pessoas começaram a andar mais rápido, o tom das vozes, os passos apressados. Ele se levantou antes mesmo de entender. O momento em que o ar fica pesado. Um médico saiu do quarto. A expressão séria dizia tudo. A avó apertou a bolsa contra o peito. A menina segurou a mão de Lucas com força. "O que está acontecendo?" ela perguntou. Lucas não respondeu. Não porque não queria, mas porque não sabia. A verdade dita com cuidado. O médico chamou os adultos para conversar. Falou de complicações, de riscos, de decisões difíceis. Lucas ouviu cada palavra, não como espectador, como alguém envolvido. A menina não se afasta. Quando tentaram levá-la para outra sala, ela recusou. "Eu fico aqui." Ninguém discutiu. Ela já tinha aprendido cedo demais a permanecer. A espera mais longa. As horas seguintes pareceram dias. Lucas não soltou a mão dela. Não prometeu nada. Não mentiu. Ficou. O passado batendo forte. Enquanto esperava, Lucas pensou no pai novamente, naquela mesma sensação de impotência. Dessa vez, ele não fugiria. O silêncio antes da resposta. A porta se abriu. O médico respirou fundo. Ele resistiu. A menina chorou. Lucas também. Não de alívio completo, mas de esperança. Um fio de futuro. Ainda é crítico. O médico alertou. Mas há chance. Chance. Aquela palavra mudou tudo. Uma escolha feita sem testemunhas. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão definitiva. Ligou para o conselho da empresa. Não explicou tudo. Disse apenas, "Eu não volto agora." E desligou. O hospital amanheceu diferente. Não porque algo tivesse mudado de fato, mas porque eles tinham sobrevivido à pior parte da noite. Lucas acordou sentado na cadeira. O pescoço doía. As costas reclamavam. Mas o coração estava firme. Uma manhã sem garantias. A menina estava dormindo, encostada no ombro da avó. Lucas observou aquela cena por um tempo longo. Era ali que a vida acontecia agora. Não nos anúncios, não nas reuniões. Ali. A realidade. Chega devagar. O médico voltou. Falou com calma. Ele passou pela fase mais crítica. Mas a recuperação será longa. Lucas assentiu. Longo, ele entendia bem essa palavra. Uma criança que sente tudo. A menina acordou. Olhou em volta. "Ele ainda está aqui?" perguntou. Lucas sorriu. "Está." Ela fechou os olhos por um instante, como quem precisava ouvir aquilo para continuar. Uma conversa honesta. Mais tarde, sentaram juntos no jardim. "Você vai embora quando ele melhorar?" ela perguntou. Lucas não respondeu de imediato. "Eu ainda estou decidindo. Mas não vou sumir." Ela aceitou. Era tudo o que pedia. O cansar da avó. A avó parecia mais frágil. "Eu vivi para cuidar", disse. "Mas não sei quanto tempo ainda aguento." Lucas ouviu em silêncio. Sabia o que aquela frase significava, uma possibilidade real. Ele começou a pesquisar. Hospitais, tratamentos, apoio legal, não como milionário que resolve tudo, mas como alguém disposto a aprender. Um novo lugar interno. Lucas percebeu que a solidão não tinha ido embora, mas tinha mudado de forma. Agora, não doía. Lucas passou a noite acordado, não no hospital, mas no quarto simples do hotel próximo. O teto branco parecia grande demais para pensamentos tão pesados. Pela primeira vez, ele não pensava em quanto aquilo custaria.
Pensava no que custaria não fazer. A vida que ele não planejou. Lucas sempre planejou tudo: investimentos, aquisições, fusões, mas ninguém ensina como planejar vínculos. Como decidir ficar quando ir embora sempre foi mais fácil. Uma conversa que define tudo. No dia seguinte, a menina o esperava no corredor. Você parece diferente, ela disse. Como? Menos apressado, ele sorriu. A verdade da avó. A avó chamou Lucas para conversar. Falou sem rodeios. Se você ficar, ela vai se apegar mais. E eu não posso garantir que tudo vai dar certo. Lucas respondeu com honestidade. Eu também não posso. E pela primeira vez, isso não parecia um problema. Uma visita diferente. O pai da menina abriu os olhos. Conseguiu falar algumas palavras. Lucas estava ali. Obrigado, ele murmurou. Lucas apertou a mão dele. Não precisa, a pergunta que muda o sentido. Mais tarde a menina perguntou, você fica porque quer ou porque se sente culpado? Lucas pensou, muito, porque eu escolhi. Ela sorriu satisfeita. Um novo compromisso. Lucas decidiu algo importante. Não anunciou, não explicou, mas mudou sua rotina definitivamente. Comprou menos coisas, doou mais tempo. O homem que ele está se tornando ele não sabia ainda quem seria, mas sabia quem não queria mais ser. E isso bastava. A ligação chegou cedo. Lucas estava no hospital, sentado no mesmo banco de sempre, quando o telefone vibrou. Dessa vez, ele atendeu. Do outro lado, uma voz firme, formal. O conselho decidiu seguir sem você. Lucas fechou os olhos por um instante. Não era surpresa, era consequência. O fim de uma era. A empresa que ele ajudara a construir seguiria outro caminho. Não havia ameaça, nem raiva, apenas encerramento. Lucas agradeceu, desligou e ficou ali, em silêncio. A menina percebe, ela se aproximou. Algo aconteceu, Lucas assentiu. Aconteceu. Você está triste? Estou diferente. Ela pensou um pouco. Diferente pode ser bom. Ele sorriu. A realidade bate forte. O médico trouxe novas informações. A recuperação do pai seria longa, custosa, exigiria presença constante. Lucas ouviu tudo com atenção. Eu posso ajudar, disse com calma, não como promessa vazia, como decisão. A dúvida da avó. A avó o chamou de lado. Você não nos deve nada. Não quero que faça isso por pena. Lucas respondeu sem hesitar. Não é pena, é escolha. Ela assentiu. Compreendeu. O medo final. Naquela noite, Lucas sentiu medo. Não de perder dinheiro, mas de falhar com pessoas reais. Era um medo novo e necessário. Uma vida menor e maior. Lucas percebeu que sua vida ficaria menor. Menos viagens, menos excessos, mas muito maior por dentro. A menina estava sentada no chão do corredor, desenhando círculos repetidos no caderno. Lucas percebeu o padrão. Era o jeito dela quando pensava demais. Ele se aproximou devagar, sentou ao lado. A pergunta que não tem ensaio. Se meu pai não melhorar... Ela começou sem levantar o olhar. Eu vou para onde? O corredor pareceu encolher. Lucas sentiu o ar faltar por um segundo. Essa era a pergunta que ele sabia que viria, só não sabia quando. A resposta mais honesta. Ele não respondeu de imediato, porque aquela resposta não podia ser impulso. Existem caminhos, ele disse com cuidado, mas nenhum deles precisa ser sozinho. Ela ergueu os olhos. Você ficaria? A pergunta não era sobre moradia, era sobre permanência. O silêncio que decide, Lucas pensou em tudo. Na vida que deixou, no medo, na responsabilidade. E respondeu, sim,
sem prometer finais felizes, sem garantias, mas com verdade. A conversa final com a avó. Mais tarde, Lucas falou com a avó. Não quero substituir ninguém. Quero caminhar junto. A mulher chorou em silêncio. Então ela não vai mais se perder. Um novo tipo de futuro. Nada foi resolvido naquele dia. Mas algo foi definido. Lucas não estava mais de passagem. O homem que escolhe ficar naquela noite, Lucas voltou para o hotel. Arrumou as malas, não para ir embora, mas para mudar. As mudanças não vieram de uma vez, vieram aos poucos. Como tudo que é real. Lucas deixou o hotel. Alugou um pequeno apartamento perto do hospital. Nada luxuoso, nada provisório. Era um lugar para ficar. Uma casa que não impressiona a menina entrou primeiro. Observou tudo com atenção. É simples, ela disse. Lucas sorriu. É suficiente, ela concordou. E isso bastou. Um pai que volta devagar. O pai começou a reagir melhor. Pequenos avanços, movimentos lentos, palavras curtas. Lucas estava presente em cada etapa. Sem pressa. O alívio da avó. A avó respirava diferente agora. Dormia um pouco mais. Confiava. Você ficou, ela disse certa noite. Lucas respondeu. Eu aprendi. Uma criança que volta a ser criança. A menina voltou a rir alto, a desenhar coisas novas, a perguntar menos sobre perdas e mais sobre o futuro. O passado perde força. Lucas ainda recebia mensagens, convites, propostas. Ele recusava, sem raiva, sem ressentimento. Uma vida reconstruída no silêncio. Nada virou manchete, nada foi anunciado. Mas 3 vidas estavam mudando. De verdade. Meses depois, Lucas voltou à estação de trem. Não por acaso, por escolha. Era uma manhã clara. Os trens chegavam e partiam no ritmo de sempre. Mas ele não estava ali para ir embora. O mesmo banco. Ele sentou no mesmo banco frio. O mesmo onde naquela noite se sentira perdido. Agora não estava mais sozinho. A menina sentou ao lado. Aqui? Ela perguntou. Aqui, ele respondeu. O sentido revelado. Ela olhou ao redor. Você ainda está perdido? Lucas sorriu. Não, mas eu precisei estar para encontrar vocês, ela pensou. Então valeu a pena. O passado em paz. O pai caminhava devagar mais atrás. A avó observava, tranquila. Nada perfeito, tudo verdadeiro. O futuro sem pressa. Lucas olhou os trens partirem. Pela primeira vez, não sentiu vontade de subir em nenhum, porque o destino já estava ali. A menina segurou a mão dele. Você não estava perdido. Só estava indo rápido demais. Lucas respirou fundo e concordou. Às vezes a vida não nos perde, ela só nos faz parar no lugar certo.